nós temos 4 tipos principais de manutenção, que são a manutenção corretiva, preventiva, preditiva e detectiva também, e a proativa. Isso segundo norma NBR 5462. São esses 4 tipos. O que deriva disso é estratégia de manutenção. Tá? Então, tipo é isso daí. E, obviamente, eu tenho situações e ativos ou equipamentos ou até mesmo componentes, se eu for olhar por essa ótica, que cada um deles vai ter uma necessidade de um tipo diferente. A manutenção corretiva eu vou aplicar onde? Obviamente onde eu tiver itens que não são críticos, itens que são redundantes, itens que não oferecem risco para o meu processo. Isso é básico. Então, itens que não são críticos. Aqueles itens que, se vierem a falhar, não vão dar prejuízo relacionado à produção, não impactam segurança, não impactam o meio ambiente, não reduzem ou comprometem qualidade de produto final. A matriz de criticidade, hoje existe uma norma norueguesa que fala sobre como você define a sua matriz, mas ela é um critério que vai do contexto organizacional, ou seja, vai do que a sua empresa elenca como um ativo crítico. Ativos que têm redundância, ou seja, eu tenho algum reserva, eu tenho um plano reserva para aquele ativo, e ativos que não oferecem risco. Eu tenho que aplicar manutenção corretiva no máximo a 20% do meu ou melhor da minha capacidade de HH por mês. Isso é um benchmarking básico, tá? Um outro ponto é a preventiva. A preventiva eu vou aplicar em itens onde eu conheço o desgaste, eu sei que a cada X tempo aquele item chega num estágio onde é necessária a troca, aquele item chegou num ponto onde a degradação daquele item já oferece um risco alto para o meu processo, então eu tenho que trocar, ou seja, eu conheço esse tempo. Item onde eu conheço um padrão de falha, ou seja, eu conheço a forma com que aquele item se deteriora. Com base nisso, eu consigo definir e projetar um intervalo ótimo de substituição desse item ou de inspeção para esse item. E itens que são consumíveis, óleos lubrificantes, algumas placas de desgaste, alguns itens que eu conheço que de fato durante a operação ele é consumido por algum fator operacional. Eu vou aplicar de 30% a 40% no máximo do meu HH nesse tipo de intervenção. Por quê? Me custa caro. A preventiva custa caro? Custa. Manutenção preditiva e detectiva. Manutenção preditiva e detectiva eu vou aplicar onde eu tenho falhas aleatórias e itens que não estão sujeitos a desgaste. 89% das falhas elas acontecem em média por questões aleatórias. Então, o que é muito mais inteligente? Ao invés de prevenir, trocar componentes de tempos em tempos, eu coloco um monitoramento, eu coloco alguma estratégia que eu consiga monitorar e, hora ou outra, identificar esse fato de aleatoriedade e, com base nisso, intervir através de uma corretiva programada. Onde a manutenção preventiva pode introduzir falhas. Como eu disse para vocês na última aula, a manutenção preventiva ela é baseada no ser humano. E no capítulo 8 do Bíblia do RCM eu explico muito, é um capítulo voltado para confiabilidade humana. E lá eu explico que existem diversos fatores que contribuem para que o ser humano ele acerte durante uma atividade, ele faça a atividade da forma mais correta possível, ou ele cometa algum erro durante a atividade. Existem fatores como experiência do técnico, tempo disponível para manutenção, se tem procedimentos, se não tem, fatores relacionados à ergonomia, suporte que ele tem, se ele tem ferramenta, se ele não tem ferramenta, nível de estresse, nível de conhecimento. Então, tudo isso a gente consegue trazer para matemática e calcular a probabilidade de um técnico de manutenção errar. O nome dessa matéria é confiabilidade humana. E a manutenção preditiva, ela deve ser aplicada onde existe a possibilidade de um técnico de manutenção preventiva cometer um erro e liberar o equipamento com uma determinada falha em estágio inicial que antes ele não tinha. Então eu coloco lá a preditiva para identificar isso daí. Um outro ponto é a manutenção proativa. O que é manutenção proativa? É quando eu vou pensar em manutenção ainda no estágio de projeto, ou eu vou rever o meu contexto operacional hoje, melhorar esse contexto,
para que eu possa garantir esse nível de confiabilidade sem de fato intervenções invasivas, através de melhorias. Então a manutenção proativa basicamente aconteceu uma falha, essa falha acionou um gatilho, seja um gatilho de segurança, um gatilho ambiental, um gatilho de perda de produção, um gatilho de qualidade, um gatilho de repetibilidade de falha, ou seja, essa falha que aconteceu, ela disparou um gatilho, eu vou fazer análise de falha. Exploração etária, eu identificar oportunidades dentro do meu processo em equipamentos que eu consigo operar além da vida útil econômica. Então, eu tenho um motor que eu comprei ele para operar 20 anos, só que eu sei que com boas estratégias de manutenção ou melhorias no meu processo, ele vai conseguir operar 25 anos, por exemplo. Isso é exploração etária. FIMEA, trabalhar com análise dos modos e efeitos de falha para mapear os riscos, com base desses riscos mapeados, e atuar diretamente na redução da probabilidade de ocorrência da falha, no aumento da detecção de um modo de falha ou na redução da severidade de um efeito de falha e possíveis reprojetos partindo da mesma ótica do FIMEA. Onde eu tenho altíssima probabilidade de falha, eu vou reprojetar. Onde eu tenho uma altíssima severidade, um altíssimo grau de consequência, eu vou reprojetar para que, se caso a falha aconteça, as consequências sejam menores para mim. E também, para caso, quando eu tiver um índice de detecção muito baixo, um modo de falha muito difícil de detectar, eu reprojetar e instalar ali, por exemplo, um sensor, instalar ali um sinal luminoso, um sinal sonoro, alguma coisa que eu consiga entender que tem uma falha se aproximando. Então, esses são os 4 tipos. Em cima aí, manutenção corretiva, você vai aplicar no máximo 20% do seu HH mensal, preventiva de 30% a 40%, preditiva e detectiva de 30% a 40% e proativa no mínimo 10% do seu HH mensal, tá? Então, esses níveis, eles são níveis ótimos. É natural que a maior parte das pessoas, a maior parte dos setores de manutenção, a maior parte das empresas não consiga manter ou ainda não estão nesse nível. Isso aqui é uma meta, tá? Isso aqui é uma meta. Quando você consegue estabilizar a sua manutenção, um dos sinais é que você consegue manter a sua equipe dentro dessa fatia de aplicação de HH por tipo de manutenção que eu mostrei aí. E vocês vão entender por que a gente tem que classificar dessa forma. A primeira razão é que a corretiva é uma manutenção que tem um tipo de risco exagerado, um risco altíssimo, uma manutenção que é cara, e que também eu não controlo os efeitos. Eu controlo o não acontecimento da falha. Depois que a falha aconteceu, a situação que vai controlar as consequências. Eu não controlo mais. A preventiva, pela mesma razão. Primeiro, por ser uma manutenção cara e que tem o seu risco. Ela tem o seu risco, que é basicamente o risco humano. Então, a confiabilidade humana ela tem que falar muito alto aqui em estratégia de manutenção preventiva. A preditiva, eu tenho que usar o máximo dessa estratégia de manutenção, porque ela é como se fosse uma bola de cristal para mim. Eu consigo entender e predizer as falhas que vão acontecer no futuro. E a manutenção proativa, por razão óbvia, porque eu corrijo o meu processo o tempo inteiro, atuando lá na causa raiz do problema. Eu não fico tentando corrigir um problema com base em um sintoma. Não, eu vou lá na causa e corrijo na causa.